O RN no ar desta terça-feira está recebendo para uma entrevista ao vivo aqui no estúdio o doutor Cleófas Coelho de Araújo Júnior, ele que é presidente da Associação dos Magistrados aqui do Rio Grande do Norte. Bom dia, doutor Cleófas. Bom dia, Kaline, bom dia a todas as pessoas que estão em casa. Vamos começar falando assim, até de uma crítica que houve ao judiciário. A gente está se levantando muito a questão da produtividade dos juízes, principalmente da vara criminal. O que a associação diz em relação a isso? Está dentro do prazo normal? A demanda é muito grande? O que a associação diz? O serviço judiciário, ele deveria funcionar mais a contento. Isso é um reclamo da própria população. Mas o processo judicial, ele é um processo demorado mesmo. Ele tem que estar maduro ao ponto de estar todo instruído para julgamento. Ocorre que, com relação aos processos criminais, a crítica que houve, partida de um relatório apresentado pelo secretário de Justiça e Cidadania ao Tribunal de Justiça, e que a partir daí o presidente do tribunal encaminhou a corregedoria para uma eventual apuração. Esses dados, eles têm uma insubsistência, eles não são consistentes. É um dado um tanto quanto técnico, Kaline, e isso gera uma dificuldade da gente explicar, mas é muito simples mesmo de entender. Você imagine que quando um cidadão é preso em flagrante, esse flagrante é encaminhado à justiça e recebe um número. Posteriormente, essa prisão em flagrante é devolvida ao Ministério Público, que normalmente apresenta uma ação penal, a ação criminal que a pessoa vai responder, e recebe um segundo número. Esses dois números, eles não são unificados, mas na saída do processo, ele só termina com a sentença, ou seja, a sentença que absolve ou condena o cidadão, ela é o término do processo. Entram dois e sai um. Então, essa insubsistência dos dados já foi comunicada pela Associação dos Magistrados ao Tribunal de Justiça, já foi comunicada pelo Tribunal de Justiça ao Conselho Nacional de Justiça e ainda não houve um encontro de dados. Na verdade, os nossos magistrados criminais são muito operantes. Em Natal, especificamente, que talvez tenha sido a reclamação maior da Secretaria de Justiça, em Natal, especificamente, nos últimos 5 anos, nós reduzimos em 40% o volume de processo. O acervo de processos foi diminuído em 40%. Isso não é pouco. Isso é muito. Eles estão trabalhando muito. Agora, dificuldades para trabalhar existem. Nós já apontamos numa nota que divulgamos na sexta-feira que nós não temos condição de realizar audiências diariamente, não é por dificuldades no judiciário. Nós temos por uma dificuldade que existe no executivo. O secretário de Justiça, ele já não é o primeiro momento em que ele insiste em culpar o judiciário pela superlotação nos presídios, quando na verdade está faltando o dever de casa, construção de presídios, criação de mais vagas no sistema carcerário. O senhor acredita, inclusive, que essa pressão é justamente por causa do caos que hoje a gente sabe que existe no sistema carcerário aqui no Estado? Essa é a análise da Associação dos Magistrados. Nós temos uma superlotação e a pressão que está existindo nesse momento é para desafogar o sistema. Na verdade, não é criação de novas vagas, lógico. É criação de vagas porque desafoga o sistema ao soltar aqueles cidadãos que estão presos provisoriamente em razão do processo. Existem critérios para se avaliar essa produtividade dos juízes aqui do Estado? Esses critérios são avaliados nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça. E o Tribunal de Justiça foi, na última correição realizada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça foi elogiado por sua produtividade. Então, se há um critério para avaliar, esse critério é positivo em nosso Estado. Hoje a demanda é muito grande, doutor Cleófas? A cada dia a demanda judicial tem aumentado. Não sei se pelo esclarecimento da população, pela facilidade de acesso da informação, pela quantidade de cursos jurídicos que tem formado advogados no mercado. Não sei se o conjunto de tudo isso e se eu estou esquecendo de algum dado que possa ser lançado, mas esse conjunto tem feito com que a demanda judicial tenha aumentado diariamente. A gente está falando de vara criminal, mas a gente pode falar, por exemplo, de uma vara de onde eu passei meus últimos 12 anos, varas cíveis, e numa vara cível de Natal, há 3 anos atrás, nós recebíamos em torno de 60 processos por mês. Hoje estamos recebendo 140 processos novos por mês. Então é uma demanda que vem numa ascendência, mais do que dobrou nos últimos 3 anos.
Há um déficit de juízes aqui no Rio Grande do Norte ou não? Esse é um outro problema. Eu estava tratando há pouco tempo das varas criminais da capital. E nós temos alguma dificuldade no interior. Porque nós temos 36 comarcas no interior sem um juiz titular. Nós temos comarcas, Kaline, que estão sem juiz titular há mais de 10 anos. Eu vou repetir, há mais de 10 anos que não há um juiz titular nesta comarca. Porque o nosso último concurso foi aberto em 2002. Nós estamos em 2015. Tem um concurso que está sendo encerrado agora pelo Tribunal de Justiça e há uma expectativa de que esses novos juízes sejam contratados até o final do ano. Mas já estão chegando atrasados, porque o Tribunal já deveria ter feito uma programação para nomeação, para contratação de novos juízes há muito tempo. Você imagine que nós temos 300 cargos de juiz no Rio Grande do Norte. Grosseiramente falando, 200 estão ocupados. Nós temos 106 vagas de juiz. 106 cargos que não estão ocupados, porque não temos juízes para colocar nesses cargos. O concurso vai aprovar os próximos 40. Se conseguir contratar os novos 40, ainda teremos 66 vagas de juiz no Rio Grande do Norte. É uma deficiência muito grande. A par disso, nós temos a ausência de servidores. Nós temos faltando 1.250 aproximadamente, 1.200 e alguma coisa, 1.250 aproximadamente servidores num quadro de 3.000 servidores. E se fala em concurso também para os servidores? Imediatamente não tem previsão de concurso para servidores, o que gera uma deficiência de pessoal, gera uma necessidade de se redobrar no serviço aqueles que estão trabalhando e, lógico, gera um desgaste para o cidadão que está trabalhando ali e, consequentemente, quem vai sofrer é a população com atraso no seu processo, com alguma dificuldade. Existem varas que têm uma deficiência maior do que outras ou não? Por exemplo, a vara criminal, que a gente já estava falando aqui. Eu acho que nosso maior problema hoje são as varas cíveis. Essa é a análise que nós fazemos, é que as varas cíveis, nós temos varas cíveis na capital com 8.000 processos tramitando. Então é muita coisa. É muita coisa. É absolutamente inumano que um só magistrado consiga dar conta, analisar. Você imagine, Kaline, o que são 8.000 processos, porque o processo civil, ou o criminal, o processo judicial, ele não é um processo em que a pessoa chega e diga, não, aqui é muito simples, eu vou só bater a caneta, como a população diz, só falta o juiz assinar. Não, só falta analisar todo o processo, fazer a decisão final e assinar. Se fosse só assinar, os processos estariam despachados em um dia, efetivamente. Mas imagine o que é analisar 8.000 processos no período de um ano. Coloque aí 220 dias úteis do ano. Não há condição humana de que isso seja feito. É quase impossível, né? É absolutamente impossível, não é quase, não é absolutamente impossível. Vamos falar, doutor Cleófas, eu quero aproveitar que, Cleófas, o senhor está aqui para a gente falar um pouquinho sobre outro assunto que gerou até uma certa polêmica, que foi a declaração de um vereador aqui de Natal a um juiz, né? Que ele falou que o juiz teria afrouxado a análise de uma liminar para cancelar o aumento das passagens aqui do transporte público de Natal. Como é que a Marne vê isso? Essa declaração de um vereador que acaba representante do povo aí também, de um juiz que também não deixa de ser um agente público. Pois não. Primeiro, eu quero dividir essa questão, Kaline, em duas fases. Primeiro, a análise técnica, que tecnicamente o juiz agiu de forma correta. Existe uma ação de inconstitucionalidade da lei que deferiu o aumento, e o juiz é obrigado por uma atração legal a enviar o processo ao Tribunal de Justiça. Então, ele cumpriu uma obrigação determinada pela lei. Num segundo momento, eu quero analisar as infelizes palavras do vereador Sandro Pimentel. Ele foi absolutamente deseducado, ele foi até irresponsável nas palavras que ele tomou, e ele foi muitíssimo infeliz ao atingir um dos melhores magistrados que nós temos no Rio Grande do Norte. O professor Luiz Alberto, eu chamo professor porque ele foi o meu professor, assim como professor de uma carga enorme de juízes do Estado. É uma referência que todos os juízes do Rio Grande do Norte têm. A população jurídica, advogados, promotores, procuradores da República, juízes federais e juízes do Estado, procuradores do Estado e tantos outros que eu posso aqui até estar esquecendo da carreira jurídica,
tem no professor Luiz Alberto, no juiz Luiz Alberto, uma referência de cidadão e de profissional. E o Sandro Pimentel inventou de atacar justamente isso. O que é que a Amarne fez nesse momento? Repudiou essas alegações do vereador Sandro Pimentel, mas ao mesmo tempo imaginou que não é necessário tomar, ou é melhor não tomar, nenhuma medida mais drástica, porque o que se vislumbrou é que o vereador está buscando apenas palco para apresentar à população essa sua forma arrebatadora de falar, que ataca irresponsavelmente as pessoas e ataca as instituições. Eu acho que a atitude dele foi ofensiva ao judiciário, não só ao professor Luiz Alberto, não só ao juiz Luiz Alberto. Ok, então, doutor Cleófas, eu quero agradecer sua entrevista aqui nesta manhã de terça-feira aqui no RNA. Muito obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Pois não, a Amarne agradece e se coloca à disposição da população, da imprensa, para que possa esclarecer fatos que podem ficar um tanto quanto difíceis de entender, mas que tentando colocar uma linguagem mais simples e passar para a população todas as informações necessárias. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia também a toda a população.